ser sustentável não é fácil. E na sociedade de consumo, a gente tem que pedir para São Judas Tadeu ajuda, para que os professores tenham a coragem de ensinar em sala de aula, ou inocular em sala de aula, o antivírus do consumo, do não necessário. Porque diagnósticos produzidos por organismos multilaterais do porte de um Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD e PNUD, World Watch Institute, com sede em Washington, várias organizações de renome internacional, cartas assinadas, subscritas, por grupos de pessoas laureadas com o Nobel, afirmam categoricamente o seguinte: os atuais meios de produção e de consumo do planeta Terra são os maiores vilões ambientais da atualidade. Eu moro em Laranjeiras, na rua General Glicério, que fica do outro lado do Morro Dona Marta, que separa Laranjeiras de Botafogo. Sábado é dia de feira. Uma história que ilustra a compulsão pelo consumo determinada pela publicidade, onde não há recursos para isso, que é o problema que eu estou colocando e que a escola não aborda. Como deveria. Porque a escola do futuro, ela precisa de alguma maneira denunciar as mazelas do consumo do não necessário, que se baseiam, antes de contar a historinha da feira, em dois princípios básicos. Por que consumir além do necessário é um problema? Primeiro, um problema ético, moral. Ostentar a abundância onde há escassez. Aqui no Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, o meu colega jornalista Zunir Ventura, com muita clareza, deu nome a um livro de cidade partida. Abrindo o compasso 200 ou 300 metros à sua volta, você não terá dificuldades em encontrar alguém em dificuldade financeira. Alguém que faz continha para pegar a van ou o ônibus. Alguém que não pode fazer um curso de especialização porque não tem dinheiro para isso. Alguém que não consegue se qualificar profissionalmente, porque esse é um país onde as pessoas interessadas em estudar só conseguem avançar se tem dinheiro. Vocês são professores, vocês sabem o quanto é valorizado um mestrado, um doutorado, um pós-doc. Dá para fazer? Não tem tempo, né? Só tempo. Problema ético do consumismo. Esse planeta tem uma configuração diferente da Zona Sul do Rio de Janeiro. O mundo não é a Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo ponto, a pegada ecológica. Quando você consome, você está levando junto um estoque de matéria-prima e energia que está fazendo falta. Se você precisa do que você está comprando, tudo bem. Se você não precisa, isso é um problema. Em alguma escola aqui, esse assunto já foi, digamos, tratado com a devida profundidade e pertinência? Eu queria que levantasse a mão o professor que conhece em sua escola alguma experiência nessa direção, que discute criticamente a sociedade de consumo. Criticamente. Não é mencionar na minha aula, não. É você ter uma estratégia dentro da grade curricular. É uma proposta pedagógica. Educação para o consumo. Tem? Vai levantar o braço. Bom, um problema que está colocado quando a gente fala aqui de consumo é o seguinte. Na lógica da sociedade de consumo, eu já disse, não há limite. Ponto 1. O mundo está em crise, problema do mundo. Vamos comprar. Segundo, você embute na lógica do consumismo a saúde da economia. Você diz assim, consuma. Porque você faz girar a roda da economia. É curioso isso por quê? Porque no Brasil, em vez de você reduzir IPI de vagão de trem, ou de trilho, ou de barca, ou de dormente, você reduz IPI de automóvel. Então, qual é a sinalização que você dá? É do consumo daquilo que a gente não poderia dizer que é necessário. Eu vou reconhecer que na vida de alguns de nós o carro é fundamental. Mas eu quero crer que na vida da maioria das pessoas ele não é fundamental. Pode ser uma mão na roda. Mas você se vira sem ele. Fundamental é aquilo que não dá para abrir mão. E para a maioria da população que não tem automóvel, esse consumo de matéria-prima e energia na direção do projeto coletivo fica em segundo plano.
Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Cuidado com o discurso que diz viva o consumismo porque ele sustenta a economia, porque vocês podem cair no mesmo falso dilema do século retrasado, quando os jornais debatiam a abolição da escravatura e o debate dos articulistas era o seguinte, no mesmo jornal: por que sou a favor e por que sou contra? A turma que era a favor da escravatura dizia: se houver a abolição, a economia quebra. Como se sabe, a economia do Brasil não quebrou por conta da abolição da escravatura, que foi feita da pior maneira possível. Os abolicionistas diziam que era um problema ético, moral e que outros países do mundo, todos, o Brasil foi o último a abolir oficialmente, sustentaram suas economias sem a mão de obra escrava. O mesmo acontece hoje quando a gente ouve essa ladainha. Mas precisa consumir muito para movimentar, girar a roda da economia. Não é verdade. A gente precisa redirecionar o consumo de matéria-prima e energia na direção do coletivo, que é o que não acontece hoje na roda do consumo. E o pior, aí eu vou contar a história da feira. A publicidade alcança indistintamente hoje, através principalmente da televisão e do rádio, todos os segmentos sociais. A, B, C, D e E. Entretanto, a maioria dos segmentos não pode responder ao apelo do desejo, que surge a partir de uma boa campanha publicitária. Geramos pacotes de frustração, de ansiedade e de angústia. Reforça-se a percepção de que você é um excluído, você se sente mal, culpado. Eventualmente isso pode derivar para uma depressão. Ou, em casos extremos, uma revolta que culmina na violência. Não há paz na sociedade de consumo. Ela é predatória, ela não é sustentável, ela precisa ser repensada. Qual lugar melhor para repensar modelo? Que a escola, que a universidade. Discutir criticamente. Não é você ter o pacote pronto com os alunos, olha, a solução é essa. Não, abre o jogo, conversa, troca, realiza trabalhos, redação, uma feira. Como a gente pensa uma sociedade mais justa, igualitária, solidária, onde não seja a lógica prevalente de hoje, que é cada um por si, Deus por todos. Qual é o outro discurso que a gente ouve por aí? Se ele não está no meu nível, é porque ele não se esforçou o suficientemente. Se ele está onde está, é ele que corra atrás. Como se fosse a coisa mais simples do mundo, num país desigual como o Brasil, você ascender por mérito aonde você quer chegar. Como se as oportunidades estivessem franqueadas e abertas para todos. Sabemos que não é bem assim. Alguns casos são exceção à regra. A regra não é essa. Eu não consigo imaginar a escola do futuro que não alcance. De vez em quando, professor, porque sabem que eu gosto de meio ambiente, muitos diretores de escola, ou diretoras, ou professoras, chegam e dizem assim: sabe o que eu estou fazendo na minha escola? Reciclagem. Estamos separando materiais. E aí eu ouço toda a história com muito respeito, mas eu estou com a réplica preparada, dizendo assim: interessante, discutir lixo, produção monumental de lixo, descarte, que vai para o lugar errado, por isso é preciso separar. Qual é o fundamento, a origem da produção monumental de lixo? Consumo desavorado, compulsivo, perdulário, hipnótico. Se quer descartar embalagens, a gente consegue. A gente está tão robotizado com a lógica do consumo do não necessário que a gente leva para casa sacos e mais saquinhos plásticos. Parte deles você pode usar na higiene pessoal, no banheirinho, na cozinha, ou para pegar as coisas do cachorro na rua. Ok, leva o que você precisa. Levar tudo o que eles colocam em dose dupla para não rasgar é um pouco complicado. Eu conheci um supermercado do grupo Pão de Açúcar intitulado Supermercado Verde, que agora eles estão preocupados com isso, porque ficou esquisito sustentar esse desperdício todo. É em Indaiatuba, nos arredores de Campinas. O que eu vi lá que eu achei interessante? A moça do caixa já está orientada a segregar a embalagem antes de você levar para casa. Então, por exemplo, caixinha de pasta de dente. A gente leva para casa e faz o quê? Joga fora. Uma loucura. O que a moça do caixa do supermercado já faz? Vai querer levar a caixinha? Porque se não quiser, a gente já está fazendo a separação aqui.
Você quer levar saquinho plástico ou quer levar por um preço simbólico a sacola retornável? Portanto, separar o lixo é bom. Mas isso, olha, é a atividade mais rudimentar. É aquilo assim, não há mérito, eu diria, em político ser honesto. É prerrogativa. Não há mérito em uma escola separar lixo. É prerrogativa. Quem não educa seus alunos para a separação de materiais, qual é a perspectiva? Você está forjando que qualidade de cidadão? Então, voltando, e vou encerrar com essa história, que é uma história emblemática, e que mostra o poder da publicidade sobre certos estratos sociais que não conseguem responder a esse novo desejo. Dona Candinha, que faz de tudo, cozinheira, costureira, mora com o marido desempregado, no Dona Marta, tem 3 filhos no barraco. Não nesse novo Dona Marta, no outro, que era punk. E o momento de encontro da família era a novela das 9, que todo mundo se sentava junto, no único sofá da sala, da casa, na verdade. Um cômodo e um quarto. A sala e o quarto, pequenininho. E a vida ia seguindo. Até que um dia uma vizinha da Dona Candinha deixou acidentalmente que a guimba do cigarro caísse e a brasa abrisse um buraquinho no lugar estratégico do único sofá. E ela, desalentada, porque a sala era o sofá e a televisão, e uma mesinha, falou: o que eu vou fazer agora? Porque um buraco na sala dela fazia vista. Vou na feirinha da General Glicério ver uma daquelas colchas de retalho, que a gente sabe que quebra todos os galhos, uma colchinha de retalho para colocar sobre o sofá, e você reinventa, né, a decoração toda. E ela deu sorte de encontrar um vizinho do Dona Marta, que ela não sabia que trabalhava com isso, que paga quando der. Tudo bem, se onde a senhora mora, quando melhorar a situação, leva isso aí, tá bom. Pronto, ganhou o dia. Chegou em casa, colocou a colcha de retalho sobre o sofá, e o sofá ganhou luz, vida. E o marido adorou, a família adorou, e ela falou: meu Deus, como é que nunca fui tão grata a uma vizinha invigilante como aquela. Ok. Na mesma semana, a nova novela estreia, vem o novo patrocinador. E eu ainda vou fazer essa experiência com sensores, monitorando o batimento cardíaco e ondas cerebrais de quem vê novela. Deve ser uma coisa absolutamente inerte, né? Você está literalmente anestesiado a pequenas oscilações na hora de uma perseguição, um tiro, um tapa, e você, opa, dá uma pequena... Está vivo, né? Oi? Mas você está anestesiado. E eu quero monitorar isso na hora do intervalo. E na hora do intervalo, o maior anunciante da TV que ela assiste para ver a novela das 9 é uma loja de departamentos, já mencionada aqui, muito popular, e que usa uma estratégia muito interessante de convidar clientes para ir à loja. Vamos ver se vocês se lembram. Será que a voz do apresentador é assim: olá, boa noite, tudo bem? Preste atenção nos lançamentos que temos para você. É assim? É essa calma, é uma voz terapêutica? Não, né? Você não pode perder, é só amanhã! É só amanhã e não tem mais chance! Para você pagar em 20 vezes sem juros só depois do mês de julho. Agora, é só amanhã. Aparece o sofá. 0 bala. Novinho. Que ela já não estava pensando nisso. Ela já tinha resolvido o problema e a custo zero. Podia pagar quando quisesse. Mas o sofá brilhou na telinha e ela percebeu ali uma oportunidade única, de resolver o problema da sala. E pensou na inocência dela: se com a manta foi tudo isso, imagina um sofá a 0 quilômetros da Casa Bahia. Conversou com o Antônio, o marido: eu sei que a gente não tem dinheiro, eu sei que a vida está dura, mas as prestações são pequenininhas. A gente vai lá e dá um jeito, vamos. Houve algum estresse familiar em relação a isso, mas eles acabaram indo porque Dona Candinha estava enfeitiçada. A campanha publicitária alcançou seu objetivo. Moral da história: comprou-se o sofá, que em pouquíssimo tempo se revelou uma encrenca, porque não havia recurso suficiente para você honrar o carnê.
Isso é epidêmico no Brasil, e pior do que você entrar na lista do SPC é você carregar a amargura de não ser um consumidor. Porque o consumidor tem poder e é isso, essa é a mensagem subliminar da sociedade de consumo. Se você é o ligador, se você tem cartão de crédito, o mundo é seu. Aquele carro, acho que é um carro desses franceses, Renault, se não me engano. Ele era muito claro, era muito honesto. A campanha dizia assim: ou você tem, ou você não tem. Para não perder tempo. Clube dos Nets. Olha a sinalização que você dá. Qual é a imagem? Não é mais um comercial que esteja passando, mas passou até pouco tempo atrás. Você tinha uma festa rolando, e várias festas, foi uma campanha, com seguranças na porta, barrando quem ousasse entrar no clube sem as devidas credenciais. Só entrava de penetra. E o jogo do comercial era alguém querendo entrar. Alguém que não tinha cacife para ter TV a cabo. Isso está chegando para todo mundo. Poucos conseguem honrar. Qual é a resposta da escola? Como é que vocês estão preparando essa garotada para ser consumidor? Isso é uma questão, essa é uma questão sistêmica. A sociedade de consumo está por trás de muitas das mazelas éticas, morais, ambientais, econômicas, crise de gestão, gestão voltada para os consumistas. A gente precisa refletir, pensar e responder a essa demanda. De minha parte, eu tenho acompanhado com muita satisfação o Ministério do Meio Ambiente, em parceria com o IDEC, editar manuais para professores na direção do consumo consciente. Algumas escolas no Brasil, de forma isolada, realizando, inserindo na grade curricular uma discussão sobre o que é a sociedade de consumo e como a gente deve lidar com isso. Podemos abrir para pergunta, então? Que aí a gente começa a parte mais nobre desse encontro. Obrigado pela atenção.